Bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast, Aló Anehud, un espacio de conversación, información y comunicación directa con nuestras y nuestros asociados. En los próximos minutos, escucharemos un tema de interés para nuestra organización, donde nuestra invitada o invitado podrá responder las preguntas o inquietudes que nuestras socias y socios han enviado al correo podcast@anehudchile.cl. Bienvenidas y bienvenidos. Muy buenas tardes. Quiero en primer lugar saludar a todos y todas nuestros socios y socias de nuestra Asociación de Empleados del Poder Judicial que se están sumando a esta transmisión desde sus hogares o desde sus puestos de trabajo. Sean todas y todos bienvenidos a este quinto episodio del podcast Aló Anehud, dedicado a las y los jóvenes en el marco del Mes de la Juventud. Mi nombre es Sergio Espinosa, integrante del Comité de Jóvenes de Anehud, y por esta vez conductor de este espacio de intercambio, debate y reflexión de los temas que nos preocupan como organización gremial. El tema de hoy es los jóvenes en la agenda sindical, y para ahondar en la materia tenemos una invitada internacional y de mucho renombre a nivel de América Latina. Ha encabezado el movimiento de trabajadores y trabajadoras jóvenes en la Internacional de Servicios Públicos, ISP, en la región, y desde su país de origen ha promovido un sindicato más inclusivo y diverso. Tengo el agrado de presentarles esta tarde a Jaycee Mayara Brick, educadora y dirigente del Sindicato Único de Trabajadores de los Servicios Públicos Municipales de Blumenau, Sintracep, en Brasil. Tiene 27 años y es la representante sindical electa más joven de Sintracep, que representa a 8.000 trabajadores y trabajadoras municipales que laboran en el servicio de agua, administración municipal, salud y servicios comunitarios. Actualmente, además, es la líder del Comité de Jóvenes de Interamérica de la ISP y nos representa como jóvenes en el Comité Ejecutivo Regional de esta organización. Buenas tardes, Jaycee. Bienvenido al programa. Gracias desde ya por la positiva respuesta a nuestra invitación. Buenas tardes, Sergio. Muy gusto estar aquí con ustedes. Primeramente, agradecer el espacio. Es muy importante podemos hablar un poco sobre las cosas que están siendo discutidas en relación a la juventud y poder cambiar un poco de las experiencias de toda América. Entonces, muchas gracias por la invitación. Jaycee, como brasilera, sindicalista y joven feminista, ¿cómo interpretas la frase luchar y resistir en estos tiempos convulsionados de tu país y en todo el mundo? Sí, esta es una frase que realmente hay muy sentido últimamente porque necesitamos mucho estar en la lucha y mucho más estar resistiendo a todos los ataques. Porque la lucha no es una cosa muy fácil de hacer. Nosotros tenemos muchos frentes de enfrentamiento y resistir a esto, no olhar para el lado, ver que tienes un compañero, una compañera que quiere lutar por un mundo mejor, un mundo más justo. Entonces, para mí, hay un significado de que me movimenta, que me da más vontade de estar junto en las actividades, porque nunca así. Nosotros como jóvenes no vivenciamos, por ejemplo, la dictadura, no tenemos estas experiencias. Y ahora con muchos gobiernos, y puedo hablar sobre Brasil, que tenemos avanços de política neoliberais, un gobierno dictador fascista que flerta con la dictadura. Es muy importante que tengamos la coraje de hacer la resistencia y de hacer la lucha. Entonces, esta es una frase que todos los días nos mueve y resistir hoy es muy importante porque por más que la carga del trabajo, de hacer la resistencia, de buscar los cambios que queremos en nuestro país, en la región, en el mundo, muchas veces es muy cansativo, às vezes solo estamos se sentindo muchas veces, ainda mais ahora que la pandemia no nos permite estar juntos. Resistir é muito importante e nossa resistência com certeza é o que vai dar mucha más energía para que possamos fazer os enfrentamentos. Entonces, es la frase que tenemos que tener todos los días, resistir y pensar que no estamos solos, que por más que sea algo muy difícil de hacer, que no sea algo muy feliz, vamos a decir así, porque estamos en todos los tiempos haciendo enfrentamientos, haciendo las discusiones, es importante. E muitos resistiram até a hora para que possamos estar acá. Então,
la palabra que nos movimenta es la resistencia. Yaisy, mira, son importantes las alianzas entre los sindicatos y los movimientos, o mejor dicho, ¿tú consideras que son importantes las alianzas entre los sindicatos y los movimientos sociales para lograr un mundo más justo? ¿Y qué rol deberían jugar las y los jóvenes en la promoción de estas alianzas? Sí, yo pienso que es muy importante y necesario porque cuando hablamos de los sindicatos, nosotros somos una estructura, pelo menos en mi percepción, nosotros somos una estructura de los trabajadores como un todo. Y los trabajadores que no necesariamente están en mi sindicato, por ejemplo, que están en mi base, pero son trabajadores, pero necesitan también de algún lugar, de alguna ayuda, de alguna discusión que não há conseguido hacer em seus espaços. E é importante para que possamos mostrar a importância das organizações sociais e sindicais de estarem juntos. Não há como fazer qualquer tipo de enfrentamento se pensarmos que só os sindicatos vão fazer, porque são algo separado da sociedade, dos movimentos. Tudo nos move. E é importante também para que, enquanto sindicato, possamos entender e compreender e agregar as pessoas que estão com todo na sociedade, porque só as questões trabalhistas, eu penso que não se passa por aí. Temos que entender a sociedade como um todo, estar junto com os movimentos sociais é importante por isso, porque muitas vezes eu percebo que há um enfoque muito grande em, tipo, nós somos solamente para as coisas de trabalho e vamos, em algumas coisas que se querem discutir, vamos discutir em outros espaços de deliberação. Ok, existem outros espaços de deliberação, de conversação, de organização, pero enquanto uma pessoa, né, social, é importante estas organizações para que possamos ter força, para que possamos unir a luta, porque toda a luta que hacemos enquanto movimento de trabalhadores, ela impacta diretamente em questões da sociedade, por exemplo. Então, não há como não trabalhar de forma conjunta, não há como não compartilhar isto com outros espaços de organizações também, porque hoje estamos em um movimento sindical, amanhã há algumas pautas que nos unem, por exemplo. Para mim é muito importante falar sobre com coletivos de mulheres, com coletivo de população LGBT, de poder ajudar, de usar também as estruturas que os sindicatos têm, porque têm um financiamento, têm como fazer um compartilhamento destas estruturas também, para poder ampliar a luta de outros grupos, de outras organizações que talvez não tenham estas estruturas. Então, é uma luta de classe trabalhista, olhar é importante, é necessário, e nós precisamos avançar muito. Vamos falar um pouco melhor depois, pero temos uma dificuldade enquanto jovens dentro dos sindicatos dos jovens compartilhar destas organizações. Pero podemos encontrar muitos jovens em outros espaços, como, por exemplo, coletivo LGBT, coletivo de cultura, de artes, enfim, esportes, outros espaços sociais, que essas pessoas se sintam mais abertas a serem recebidas, podemos dizer assim. Então, sim, para mim é importante e crucial, e lá com certeza iremos ter muito mais jovens também que podem ver também no sindicato um espaço de construção e organização também. ¿Y cómo, Yaisy, tú crees que se pueden fortalecer más esta alianza y también, de cierto modo, poder recaptar un poco al joven para que pueda entrar a este mundo gremial? Sí. Bom, primeiro, é muito importante na questão de fortalecer, entender a importância destas organizações, tanto para o movimento sindical entender qual é o papel das organizações sociais e também as organizações entenderem, por exemplo, que o movimento sindical não é só quem vai dar platas para ser alguma coisa, não. Nós devemos de juntar e entender que somos uma coisa só. Nós somos uma classe de trabalhadores que estamos organizados em espaços diferentes, mas nós temos os mesmos objetivos, queremos cambiar muitas coisas,
e necessitamos entender isto. Para mim, isto é o principal ponto para que consigamos avançar. Como digo, nosotros, y hablo como una persona joven que no vive de una ciudad que tiene mucha discusión sobre política, sobre organizaciones, es aquela cosa que mujer no se fala de política, ninguém se habla sobre eso, quem resolve são os homens e nós solamente seguimos o fluxo. Então, hablo também desse espaço de fala de construção e de entender qual é nosso espaço nessa sociedade. Então, é muito necessário fortalecer. E como vamos fortalecer? Para mim, primeiro é conseguir compreender tanto as estruturas sindicais quanto as estruturas sociais de organizações, qual o papel. Mas mais importante de tudo, entender que independe do papel, o papel ele é importante porque cada um tem uma organização e uma frente de discussão, pero entender que nós somos trabalhadores, somos a classe que move este país, que dá nossa força de trabalho, que entrega, por exemplo, no serviço público, entregamos o trabalho à sociedade, e entender que nós somos uma coisa só. E essa falta de unidade, de entender que somos classe trabalhadora, é que está, para mim, sendo das nossas principais dificuldades. As pessoas estão pensando muito, estou preocupada solamente comigo e é isso, eu sou super, me organizo muito bem sozinha, não necessito de ninguém no mundo para sobreviver, para comer, para dirigir, enfim. Esta, para mim, era o principal problema e nós não estamos conseguindo cambiar ainda isto. Isso me preocupa muito. Sí, de hecho, lo que tú estás diciendo es muy importante, la unidad de poder ver desde lo macro, desde lo grande, que somos solamente uno, y de ir luchando todos juntos para ir logrando los objetivos. Bajo este mismo prisma, o bajo este mismo punto de vista, ¿cuáles han sido las complicancias, los problemas que tú has visto en la unión, como veníamos conversando, si existe una discrepancia entre los jóvenes, a lo mejor con directorios gremiales de más rango etario, de más edad? ¿Qué problemas tú has visto, Jayce? Eu tenho hecho um trabalho de la persona no grata que nos espaços há discutido isso porque o principal problema que veio hoje, pelo que estou passando e compreendendo desta estrutura, é a questão de que muitas pessoas, quando se alcançam alguns cargos de decisões, que ficam muito tempo solamente em discussões e não fazem o trabalho diretamente com os trabalhadores, que não fazem o trabalho com os povos, acabam, às vezes, se distanciando da realidade que estamos vivendo e as discussões estão perpassando por manutenções de algumas coisas que não são tão importantes quanto fazer a defesa de los trabalhadores ou de uma sociedade mais justa. Então, para mim, isto, e hablo infelizmente, com um pouco de propriedade sobre isto, porque quando estamos pensando, por exemplo, em las estruturas que temos, as pessoas que têm que fazer o trabalho, nós estamos pensando que a pessoa que vai ocupar é porque é uma pessoa que sabe fazer, que quer fazer, que tem um perfil para ser. Estamos pensando que isto é o que vejo de quem está muito mais tempo neste campo de decisão, que quero acomodar as pessoas, as forças, para que não haja nenhuma intriga, alguma briga ou alguma disputa, vamos dizer assim. E não estou pensando no trabalho que há que ser feito. Por exemplo, uma crítica que acho e comparto aqui com vocês, por exemplo, é quando estávamos discutindo uma situação da central, havia um acordo, um entendimento que no momento agora necessitamos fazer algumas organizações para que possamos avançar no trabalho, pero não temos a estrutura que tínhamos antes, porque antes, por exemplo, em sindicato, nós tínhamos uma coisa chamada imposto sindical. Todo ano, um dia de trabalho por ano de qualquer trabalhador, seja ele trabalhador sindicalizado ou não,
ele era retido, era descontado e entregue ao sindicato este dinheiro. E que mantinha a estrutura sindical. Então, poderíamos ter uma estrutura maior. Agora não temos mais isso. Necessitamos o quê? De estrutura menor, melhor, com pessoas que querem fazer. Isto era o que havíamos encaminhado de base para arriba, pero, por nossa surpresa, a estrutura se aumentou e não era isso que deveria ter sido feito. Então, isso para mim é muito preocupante, porque quem está muito tempo em los espaços de decisão e que não está em la base, não está discutindo diretamente com quem está ali, não consegue, às vezes, ter a visão do que se há de necessidade dessas estruturas. Então, para mim, hoje, isto é, dentro de nossas organizações, o ponto que tem que ser sim discutido, por mais que muitas pessoas não querem falar sobre isto. Nós necessitamos de pessoas que querem nascer, que têm gana de trabalhar, de fazer a discussão, de fazer a política, pero infelizmente as escolhas das pessoas não passam por isso. Então, acaba também dejando um pouco a organização, complica muito a organização também disso, porque na hora de fazer, essas pessoas não fazem. Então, isto para mim é complicado. Uma autoavaliação de onde estamos, em que momento estamos e do que precisamos. E precisamos ter ações, não somente discussões. Discussões são importantes para o campo formativo, para o campo de a gente ampliar o nosso conhecimento, trocar experiência, pero muitos ainda querem somente estar nestes espaços e não estar fazendo o que tem que fazer. Então, é uma coisa crônica de tempos que isso daria mais um podcast tranquilamente. Estás escuchando nuestro podcast Aló Anehud. Participa enviando tus preguntas para el próximo programa y no olvides comentar y compartir este link. Todo va cambiando. La verdad es que a medida que van pasando los años, las organizaciones, no solamente sindicales, sino que los estamentos del Estado, municipales, todo va cambiando y se tiene que ir adaptando según las nuevas necesidades también que va teniendo la sociedad. Y me llamó mucho la atención, Jaycee, del poco interés que tú hablabas del joven por la política y por el mundo gremial. De hecho, te cuento que acá en Chile se critica a la juventud porque no les interesa participar en los sindicatos. Incluso que tampoco les interesa participar ni en política, en la vida cívica, como en los procesos electorales, por ejemplo. Se les tilda de individualistas hoy en día a los jóvenes. Nuestra organización, que representa a las y los trabajadores judiciales, tampoco se queda atrás. Los adultos se quejan que no participamos y a veces tanta crítica como que frustra, como que nos llama un poco y nos desalienta a poder seguir trabajando en el gremio. ¿Es igual en Brasil? ¿Y qué podríamos hacer desde la juventud para poder cambiar esta percepción sobre la participación? Sí. Acá não é muito diferente, não. Eu tenho algumas considerações sobre isto. Primeiro que, como falei um pouco quando comecei a falar, nós não temos a vivência que muitos adultos têm, por exemplo, de enfrentamento, de entendimento do que é uma sociedade que é ditatorial, que não se tem, não é democrática, que não se pode fazer as coisas com a liberdade que nós fazemos. Nós temos uma geração, e eu pego um pouco ainda na geração anterior, pero há uma geração que acha que é tudo muito fácil de se conseguir, que tudo, se para mim está ok, não necessitamos discutir o coletivo. Estou solamente pensando em mim. E me preocupa muito mais a geração que ha tenido agora, com que nessa sociedade que nós temos, né? Eu posso acompanhar com muita preocupação como sou uma professora e que eu vejo muito mais a
formación, la organización de estas generaciones está pasando por uma questão muito individual, muito restrita, a discussão é muito individualista nas suas necessidades, na minha necessidade, nas necessidades de cada um de nós outros, e estamos, enquanto seres que tienes um pouco de entendimento do que é a sociedade que queremos e que tem que ser uma sociedade que discute de forma coletiva, isto me preocupa, porque isto hace que esta geração não vê sentido, por exemplo, numa organização sindical ou social, porque não quer discutir o coletivo. E muitas vezes, quando vêm, querem discutir solamente seus problemas. Mas como vai ser para mim? Não quero saber se vai ter uma reforma que vai prejudicar a todos os trabalhadores. Eu quero saber o que esta reforma vai me afetar. Se para mim está tranquilo, não vou à luta, porque para mim isto não vai acarretar nenhum prejuízo, por exemplo. Então, esta construção social destas gerações é um ponto a ser avaliado, sim, porque parece tudo muito fácil de se conseguir, alguém construiu a sociedade que temos hoje. Nós não precisamos lutar, por exemplo, para ter liberdade de expressão, nós não precisamos lutar para ter o direito de fazer a escolha em uma eleição, por exemplo. Eu não sou uma mulher que precisei lutar para ter o direito de trabalhar. Algumas outras pessoas antes fizeram isso. E isto é difícil de conseguir colocar na cabeça desta geração, que temos hoje porque houve luta. E estamos perdendo, e vocês não querem fazer luta? Querem solamente reclamar e usar o Twitter para dizer que coisa horrível, pero vamos fazer alguma coisa? E um outro ponto que para mim é fundamental também sobre as estruturas, que às vezes eu penso, se querem mesmo escuchar o que os jovens estão falando, ou só estão ouvindo para dizer que está ouvindo, porque necessitamos cambiar muitas coisas. Como tu falaste, temos uma mudança todo dia há um tipo de mudança e temos que nos adaptar para conseguir fazer o que temos que fazer. Pero muitos têm dificuldade de fazer esses cambios, de entender a necessidade disso. Então, me pergunto, em alguns momentos, em alguns espaços, se estão sim querendo ouvir os jovens ou não. Porque temos algumas considerações importantes que discutimos há algum tempo, pero não se cambia. Está sendo absorvido o que os jovens estão falando? Ou estão solamente querendo que os jovens continuem a reproduzir o mesmo modelo que não cabe mais? Sí, de hecho, es interesante igual lo que dices, es muy interesante. Y de hecho también me llama un poco a reflexionar respecto a lo que yo comentaba en un comienzo, de a lo mejor quién tiene que evolucionar, los gremios, la política, se tendrán que ellos adaptar a los jóvenes de hoy en día, usando a lo mejor mayor difusión de información a través de redes sociales, ocupar, ponte tu Instagram, a lo mejor TikTok, para poder llegar con esta información a los jóvenes y también, de cierto modo, una mayor captación para que el joven pueda integrarse a estos espacios de conversación y a estos espacios de encuentro para fines de todos. No sacar un poco el individualismo de lado. Y también esto es un poco contradictorio porque acá hace unos años atrás los jóvenes comenzaron con un movimiento social que derivó en un proceso constituyente, y de hecho los grandes cambios últimamente que se han hecho en Chile ha sido gracias a los jóvenes. Y en Colombia también pudimos ver hace 1 o 2 años atrás lo mismo. ¿Qué impresión tú tienes de esto? Sí.
Primero que nosotros, eu acabo sempre sendo uma brincadeira, que nosotros siempre somos la línea de frente. Lo joven no es lo futuro, lo joven es lo presente. Muchos de los dirigentes, de las personas que están há mucho tiempo en la lucha, que tienen feito mucho por la clase trabajadora, fueron jóvenes, estuvieron como jóvenes en la línea de frente. Esto es importante entender. Partir do discurso de que nós somos futuros, nós somos o presente e estamos acá juntos. Não posso pensar os jovens solamente como alguém que necessito formar, que necessito ensinar o caminho. Sí, necesito mucho, porque es muy importante para nosotros aprender con quién conoce, con quién vivió, pero estamos acá hoy, haciendo la lucha hoy. Tenemos nuestras considerações hoy. E isto quero compartilhar que é muito importante o que estamos, por exemplo, fazendo em la ESP. A representação dos jovens é muito importante e não estar solamente discutindo as coisas da juventude. É importante que estejam os jovens em todos os espaços de discussões. Eu não devo falar só sobre a juventude. Eu posso falar sobre outras coisas com uma perspectiva da juventude. Pero se parece que ainda se quer que os jovens estejam solamente em seu espaço falando de la juventude. Não, nós vamos falar da juventude, pero nós estamos querendo construir agora e juntos. E é necessário e importante entender isto. E é importante dar espaço, como estamos fazendo, e hablo com muito orgulho do que há hecho em la ISP. As pessoas antes de eu, estou agora trabalhando, seguindo o trabalho de que há tenido de outras pessoas para garantizar o espaço da juventude nos espaços de decisões. E é importante, porque podemos cambiar as perspectivas, podemos construir o entendimento e conseguir entender que há coisas que o cambio ha tenido que ser urgente, é necessário, e outras coisas que a formação, o conhecimento, a caminhada, ela vai garantizar. Pero é importante que todos os espaços, todas as estruturas entendam. Nós estamos agora, acá. Nós não estamos lá na frente, nós estamos aqui. Nós somos a linha de frente em muitas atividades. Cá em Brasil, os jovens são a linha de frente do enfrentamento contra o governo de Jair Bolsonaro, por exemplo. Os jovens do movimento estudantil, do movimento social, estão buscando fazer o enfrentamento. Muitas vezes muito mais forte do que os adultos. E vamos utilizar isto para unificar a luta? Ou vamos continuar mantendo o discurso de que o jovem é o futuro? Não, nós não somos o futuro, nós estamos acá e agora. Sí, somos el presente, como se dice. Jaycee, ¿podrías compartir con nosotros alguna experiencia sobre alguna campaña de afiliación exitosa que haya atraído a más jóvenes a la organización? ¿Y qué herramientas tú nos puedes sugerir a nosotros para aumentar esta participación juvenil dentro de nuestro gremio? Sí. Assim, temos hecho algumas coisas, né? Primeiro, campanhas, necessariamente campanhas de filiação, falando com o público da juventude, explicando o que é o sindicato. Isto é importante e ha sido algo que os jovens aí se aproximado um pouco do sindicato. As campanhas de filiações são importantes com a perspectiva de falar com estes jovens trabalhadores para que entendam o que é o sindicato. Uma coisa muito importante é a abordagem que tem que ser hecho, não somente um papel com algumas informações dará conta de entender o que é o sindicato. É estar diariamente junto, discutindo, falando sobre coisas que fazem sentido. É preciso que estes trabalhadores se percebam como parte dos sindicatos.
Y para esto tenemos sí que parar y escuchar. Entonces las campañas de filiación son muy importantes y cuando hacemos estas campañas con una idea de hablar con la juventud, nosotros conseguimos compreender esto, conseguimos perceber que se aproximam más de los sindicatos. E temos que o que estamos tentando agora é cambiar a forma de fazer os sindicatos e abrir principalmente a comunicação. Hoje o que temos de muito importante é as redes sociais, pero ainda precisamos cambiar um pouco sobre como hacemos as redes, né? Na forma de comunicar, ela é importante, não somente ter conteúdo em la rede, é necessário que ela hable com a juventude, que tenemos que seja chamativo, que eles parem para observar o que estamos falando. Então, a linguagem é muito importante. Então, o que eu comparto é isto, as campanhas que temos hecho, em que temos materiais sobre a juventude, sobre o que é o sindicato, e com esta fala de jovens, falando para jovens, porque é importante que os jovens também estão pedindo para que eu participe das discussões e que bueno que tem jovens fazendo as discussões. Se sente mais aberto para participar porque se sente representados. São dois pontos. E o que eu penso que necessitamos ampliar mais é aprender a usar todos os sindicatos, as redes, e entender que há linguagens que são diferentes para cada público. O que queremos comunicar e como vamos fazer. A comunicação não deve ser única, porque uma comunicação que vai fazer sentido por uma pessoa que é mais velha não vai fazer sentido para mim, não vai me chamar a atenção se tenho algo muito grande que não vou ver. E eu prefiro ver vídeo, por exemplo, vídeos curtos que me chamem a atenção para o que eu quero. Então, ter todas as formas de linguagens para se comunicar com todos esses grupos e entender que os jovens têm uma outra linguagem. Então, eso es como es más inclusivo, es buscar mayor inclusividad, sí. Por supuesto. ¿Sí? No, mira, te cuento, nosotros, por ejemplo, en el Comité Nacional de Jóvenes, hicimos hace poco tiempo una encuesta a nuestros socios jóvenes de qué estaban buscando ellos en el gremio, a los que hoy en día tenemos como jóvenes dentro de trabajadores del Poder Judicial, y muchos de ellos nos respondieron que buscaban convenios con instituciones educacionales para poder profesionalizarse en otras materias, poder de cierto modo expandir el conocimiento y esto que también les sirva para postular a nuevos cargos que les sirvan en el ámbito laboral. Y me llama también un poco la atención lo que dijiste tú, porque no lo habíamos pensado nosotros como comité, que es el tema de la inclusión, de a lo mejor empezar a buscar otros tipos de alternativas que puedan incluir a más personas, y como esto, por ejemplo, que lo dije recién, el lenguaje de señas. Como representante tú de Interamérica, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrentan las y los jóvenes trabajadores del sector público en el mundo del trabajo en América Latina? Enquanto região temos uma dificuldade agora, e não de agora, pero muito mais eminente de las políticas neoliberais. Não podemos deixar de falar sobre isto. Os avanços de políticas privatistas que não têm uma vertente que pense na sociedade como um todo, que pensa solamente no lucro. E um ponto agora muito mais do que nunca a questão da digitalização, que o avanço da digitalização que deveria né? Eu penso que deveria ser algo bueno, que nós podemos ter uma qualidade de vida, trabalhar menos, poder conviver melhor, pero hoje se tornou uma questão que nós não temos segurança sobre, por exemplo, nossos dados, nós não temos garantias relacionadas à questão deste modo de trabalho, se tornou um problema, uma coisa que deveria ser uma coisa boa para nós. Então, o capital conseguiu fazer o câmbio muito rápido de uma coisa para explorar ainda mais o trabalho de nós.
os avanços destas políticas, principalmente, porque temos ataque em toda a região de direitos sociais, como a privação de água, como a discussão sobre fim de serviços públicos em muitos países que querem privatizar esses serviços. É importante pontuar que os avanços que há tenido em alguns países, há um respiro porque vínhamos de uma onda muito conservadora. O que se cambiou na Argentina, por exemplo, foi muito importante. A constituinte que vocês têm em Chile também é muito importante para que hacemos a discussão enquanto região de enfrentamento destas políticas. Então, a região, nossa maior dificuldade enquanto trabalhadores em serviço público é os ataques ao serviço público, porque se quer garantizar o lucro de algo que não se tem que ter lucro, deveria solamente de servir na necessidade das pessoas. Pero como é algo que pode gerar, há uma discussão muito grande sobre a privatização. Acá em Brasil, por exemplo, querem privatizar os serviços de educação, serviço de água, de saúde. E nós temos, por exemplo, um dos melhores exemplos de sistema único de saúde. E se quer agora se privatizar. Então, isto para nós, enquanto trabalhadores jovens e trabalhadores do serviço público, hoje é a principal, uma das mais difíceis coisas que temos, que são essas políticas em toda a região que querem acabar com os serviços, que atacam os serviços públicos. E com isso, todos os desdobramentos da garantia de direitos, da garantia de uma vida justa, de que as pessoas consigam ter uma vida tranquila, com qualidade, que consigam estudar, ter saúde. Então, isto cria um caos na sociedade também. Então, isto é um ponto. Temos, enquanto região, uma discussão muito grande sobre a questão da digitalização, que é muito importante avançar em algumas coisas, como, por exemplo, marcos legais sobre isto, porque hoje nós não conseguimos garantizar com que temos de marco legal os direitos dos trabalhadores, o direito à desconexão, garantizar o direito à privacidade dos dados destes trabalhadores. A questão dos cambios climáticos também é muito importante, que nós entendamos o que isso está significando para os trabalhadores também, o que isso afeta diretamente na organização da sociedade como um todo, né? E claro que as questões de trabalho também. E uma coisa que para mim é muito importante, duas coisas. Primeiro, que nós necessitamos avançar muito na região sobre a questão da justiça fiscal, porque nós continuamos a ser uma região explorada, né? E vimos as pessoas com dificuldade, enquanto as empresas, quanto o capital, solamente aumentam seus lucros e querem explorar muito e muito mais os trabalhadores, os sistemas, e isto acaba dificultando o acesso da população a coisas básicas. Então, é um ponto muito importante porque estamos falando do financiamento dos serviços, e aí nós falamos por duas vertentes, uma do financiamento do serviço para mim, enquanto cidadã que utilizo, e para mim, trabalhadora que me emprego, que me ganha-pão. Então, são duas vertentes para nós enquanto trabalhadores do serviço público. E um ponto importante que me preocupa muito com alguns discursos que estamos vendo, estamos vivenciando, que são as questões da manutenção dos direitos, principalmente das mulheres, e dos povos como os LGBT, povo negro, que são as primeiras pessoas a sofrer os ataques diretamente. Nós como mulheres, avançamos muito, pero a pandemia nos colocou em situações em que há muita desigualdade sobre como hacemos nossos trabalhos. Estamos colocadas muito em trabalhos de cuidado, com dupla e agora com tripla jornada. Então, a questão de gênero é muito importante para que possamos pensar e lutar pela manutenção do que temos e buscamos avançar. Então, há muitas
situaciones que son importantes, que son dificultades para los jóvenes trabajadores. Entonces, es un poco disso, tentei trazer um pouco do amplo disso, mas para mim tudo isto resume-se em as políticas neoliberais que estão avançando, infelizmente, em la região. Sí, no, y de hecho eso también llama un poco el tema de lo que habíamos conversado del individualismo. Yo creo que hoy en día las personas están pensando solamente en uno y en su grupo familiar y no piensan en los demás. Se ve también con el tema de las mujeres, con el tema del LGTB y bueno, todo lo que tú hablabas recién. A tu juicio, Jaycee, ¿son las y los trabajadores jóvenes objeto de más violencia y acoso en el mundo del trabajo? ¿Y qué se está haciendo en el Comité de Jóvenes de la región al respecto? Sí. Infelizmente, esto es una cuestión importante y triste de hablar porque os jovens trabalhadores estão colocados estão colocados em situação de trabalho mais flexíveis, mais precarizadas. Como falei anteriormente, que temos os avanços das políticas neoliberais, temos a questão da privatização dos trabalhos do serviço público, e isto diretamente afeta os trabalhadores que estão ingressando no serviço público também. Então, esses trabalhadores estão colocados em situações de uma relação de trabalho muito mais precarizada e com isto estão expostos às questões de acoso muito mais do que os adultos. E se nós hacemos ainda um recorte destes dados sobre mulheres e população LGBT e negros, por exemplo, é muito mais preocupante, porque são as pessoas que têm infelizmente, diariamente la situación de acosos. Entonces, esto está relacionado mucho también a la flexibilización que nosotros tenemos en relación de las relaciones de trabajo, de no garantías de derecho, que esto coloca, ok, si Jaycee no quieres hacer, ok, Jaycee, alguien va a hacer, chao. Y no es de esa la lógica. Nosotros estamos colocando, a sociedade está colocando o jovem, principalmente, numa condição que não é muito propícia, muito segura nas relações de trabalho. Então, se eu não tenho alguma segurança, se eu não tenho uma relação de trabalho que seja justa, né, que tenhamos nossos direitos garantizados, eu estou propícia a ter que muitas vezes me calar ou ficar sem ter uma relação de emprego. Então, este é um problema que para mim é muito importante de se discutir, porque esta precarização de las relações de trabalho é que ha colocado os jovens em esta situação. É importante que, enquanto comitê regional, nós encaminhamos a discussão sobre o fim da violência e do acoso no mundo do trabalho e que buscamos uma relação de trabalho com a garantia dos direitos, por exemplo. Então, a discussão sobre o fim do acoso, e para nós é muito importante falar, por exemplo, sobre o convênio da OIT, o convênio 190, que fala sobre a questão de violência e acoso no mundo do trabalho. E para nós, ter a ratificação deste convênio como os jovens é muito importante, porque ele vai criar marcos em los países para que se garantisse o fim da violência no serviço público, que se garantisse estruturas mais saudáveis de trabalho. Então, isso é um ponto muito importante relacionado ao acoso que temos que pensar e, com certeza, continuar buscando em nossos países a ratificação deste importante instrumento internacional. Jaycee, sobre esta última pregunta, cabe de como se dice acá en Chile, de cajón, o se puede hacer la consulta que te voy a hacer ahora. ¿Cómo está el inicio laboral de los jóvenes en Brasil? ¿Hay una alta cantidad de jóvenes que están ingresando a trabajar en los servicios públicos? ¿O son pocos los que hoy en día se sienten entusiasmados de poder entrar a trabajar en el servicio público?
¿Qué ves tú? Acá en Brasil tenemos una cosa que podemos ingresar en los servicios públicos por dos medios. Un que es el trabajo temporario y otro que es el concurso público. Y el concurso público es una cosa muy escasa. Tenemos mucho menos jóvenes ingresando por este medio y mucho más jóvenes colocados en una relación de trabajo temporario, que es una relación más precarizada. Entonces, principalmente tenemos jóvenes ingresando en actividades como educación y salud. Son o que más tenemos jóvenes dentro de los servicios públicos acá en Brasil. Pero la relación de trabajo no es de un trabajador que tiene una relación estable con el Estado. Es un trabajador que está colocado en una situación de trabajo temporario. Entonces, estamos hablando acá solamente sobre, en este momento, los trabajadores en servicio público. Y ahora tenemos una legislación nacional que nos perjudica mucho en cuanto jóvenes, trabajadores de los servicios públicos, que prohíbe por un tiempo la efectivación de trabajadores, que no se puede hacer concurso público e ingresar trabajadores estatutarios estáveis en lo empleo público. Estamos manteniendo solamente los trabajos temporarios. Esto es un otro problema porque esos trabajadores que no son carreras de Estado, que no están estables en la relación laboral, estão colocados numa legislação específica, que são que nós chamamos de CLT, né, que é uma legislação de trabalho para trabalhadores seletistas. E esta CLT, esta norma legal, ha tenido muitos cambios para muito pior. Por exemplo, agora tivemos para os jovens uma medida provisória que coloca o jovem numa relação de trabalho sem direito nenhum. Não se tem uma relação estável, não se tem vacações, não se tem 13º, que é um abono que nós temos. Não sei se vocês também têm algo nesse sentido, 13º salário todo ano. Se colocou os jovens solamente trabalham, vai ganhar pouquíssimo para ser e não terá direito nenhum. A luta acá em Brasil é para que isso não se torne uma medida que seja estável, que mude a nossa legislação, porque é só uma medida provisória agora, teoricamente por um período de tempo, pero queremos que isto não passe. Estamos fazendo uma discussão a nível nacional com o Senado e a Câmara para que esta medida não tenha valor legal, porque coloca mais uma vez o jovem em uma relação muito mais precarizada. Então, temos poucos jovens que estão ingressando com uma relação estável, que são empregos de Estado, e temos muito mais jovens colocados em relação que não tem garantia de direitos, por exemplo, e nem uma estabilidade em seus trabalhos. Jaycee, mira, para ir terminando ya esta entrevista, señalar un poco como reflexión de todo, que hace años atrás se hablaba de que los jóvenes eran el futuro. Hoy no solamente los jóvenes somos el futuro, sino que también somos el presente sindical, y hay que entender hoy en día que los problemas para poder ir mejorando el futuro y el presente es necesario ir incluyendo a los jóvenes. ¿Qué le dirías tú a nuestros jóvenes que nos encuentran escuchando en este minuto? Quero finalizar pelo início, que resistam, que não se canse, que miren que tem companheiros, companheiras, que tem pessoas do bem que querem fazer este cambio, que nós não somos do futuro, nós somos agora, e cada de nós é peça desta grande organização de los trabalhadores e las trabalhadoras. Então, se coloquem à disposição, hablen, articulem, discutam, peleiem, pero hacen. Não espere que alguém vai fazer por você.
busquen los jóvenes que ustedes gustan de hablar, busquen las personas que son las referencias para que ustedes puedan aprender y no tengan miedo de hacer. Y piense siempre que para que cada uno de nosotros estemos donde estamos, muchos otros jóvenes que hoy no son más jóvenes, son adultos, hicieron la lucha y garantizaron para nosotros. Y hablo una cosa que para mí es como una ley. Nosotros no tenemos el derecho de no hacer la lucha. Porque si nosotros no hacemos la lucha y la resistencia, las cosas van a cambiar para un camino que no es el camino que nosotros acreditamos. Un mundo justo, un mundo igualitario, un mundo en que todos y todas tenemos nuestras libertades, que podamos vivir nuestras vidas. Entonces, toda vez que cansar, olhe para alguien que ustedes tienen afecto, que tiene cariño, que tiene mucha afinidad para hablar y diga, qué bueno que no estoy sozinho, que estoy con alguien. Y importante que también nuestra osadía, que nuestra voluntad de hacer, ela no perpase por una falta de respeto con quien ha hecho la lucha. Es muy importante porque algunas personas piensan, ok, agora somos jóvenes, nós somos ahora e não quero falar com mais ninguém. Não, isto faz parte de uma construção. E essa construção é feita por muitas manos. Manos jóvenes, manos de quem já tem experiência. É importante que não tenhamos medo de falar. Não necessitamos ter medo de falar sobre o que estamos pensando. Talvez o que eu penso não é o mesmo que um adulto pense. Mas eu vou fazer isto com respeito, porque o adulto tem uma caminhada. E precisamos entender estes espaços para que possamos continuar construindo, porque senão vamos ficar peleando e não vamos conseguir. Então não tenham medo de fazer. Todos nós somos importantes nesta caminhada e o mais importante, nós não estamos sozinhos. Nós temos amigos em todo que lugar, em Chile, em Argentina, em Brasil, em todo o mundo querendo fazer a luta por um mundo mais justo. Então, eu tento olhar com este olhar de isto vamos fazer, não estamos sozinhos e é cansativo, não é fácil, mas é necessário, nós temos que fazer porque hoje somos o que somos porque há tido muita luta e temos que manter esta resistência. Así es, Jessy, por un mundo más justo y más inclusivo. Agradecemos a Jessy Mayara, educadora y dirigente del Sindicato Único de Trabajadores de los Servicios Públicos Municipales de Blumenau, Sintracep, y dejamos de antemano invitados a nuestros radioescuchas y a todos nuestros socios para que estén atentos en un próximo episodio de Aló Anehud. Muchas gracias. Gracias por preferirnos y escuchar nuestro podcast, Aló Anehud. Las y los esperamos en nuestra próxima edición. No te olvides de compartir el link, comentar el programa e informarte de nuestro próximo tema. Hasta pronto, Aló Anehud, el podcast del Gremio de las y los Empleados Judiciales de Chile.